Bom, estamos de volta então para tratar de medida provisória. Vamos dar uma olhadinha na medida provisória? Está no artigo 62 da Constituição Federal. Diz lá, o caput. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Então, atenção. Tem força de lei, mas não é lei. Tá certo? Então, o presidente, no caso de relevância e urgência, ele dita a medida provisória e essa medida provisória será imediatamente submetida à apreciação do Congresso Nacional através de um projeto de lei de conversão da medida provisória em lei. Vamos lá? Então vamos lá. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Direito penal penal e processual civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. A carreira e a garantia de seus membros. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e crédito adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Muito bom. 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. 3. Reservada a lei complementar. 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Muito bem, então aqui nós temos as limitações materiais com relação à medida provisória. A medida provisória, ela substitui o decreto-lei, antigo decreto-lei, que era uma forma do executivo legislar. A medida provisória ela pode existir nos estados e nos municípios, desde que haja previsão nesse sentido. Então precisa a Constituição Estadual prever e precisa a Lei Orgânica Municipal prever também, para que ela possa ser utilizada no âmbito estadual e municipal, respectivamente. E nós vimos aqui que ela tem uma série de limitações. A medida provisória ela é usada com um certo exagero. Nós já tivemos alteração da Constituição restringindo o uso da medida provisória, como, por exemplo, o impedimento de reedição de medida provisória rejeitada, expressa ou tacitamente, na mesma sessão legislativa, nós vamos falar disso. Mas nós tivemos, mesmo assim, nós temos uma grande quantidade de utilização de medida provisória ainda hoje. Tanto é que, e nós sempre tivemos medida provisória, tanto é que, quer dizer, antes era decreto-lei, até a Constituição de 67, hoje medida provisória. Tanto é que, em razão do decreto-lei e da existência do decreto-lei, que virou medida provisória, a lei delegada é muito pouco usada, aquela espécie normativa que eu acabei de falar no vídeo passado. A lei delegada, para vocês terem uma ideia, nós temos 13 leis delegadas desde 1962. Desde 88 nós temos apenas 2, tratando da gratificação de servidores civis e militares. Só. Por quê? Porque se utilizava o decreto-lei e hoje se utiliza largamente a medida provisória. Mas aqui nós vemos que é preciso que sejam casos de relevância e urgência e vimos uma limitação grande de matérias em relação à medida provisória. Mas é um ato monocrático, unipessoal, indelegável do presidente da República ou do chefe do executivo, né? Pode ser do governador, se tiver previsão, do prefeito também. E é indelegável e adotada com força de lei, mas não é lei. Tá? Então, por exemplo, se nós temos uma medida provisória que, em tese, revoga uma lei anterior, ela não vai revogar essa lei, ela vai suspender a eficácia dessa lei. Essa lei somente será revogada se essa medida provisória for convertida em lei, aí então a lei anterior é revogada. Tá? Bom, então vamos para os regramentos aqui da medida provisória.
Parágrafo 2º. A medida provisória que implica em instituição ou majoração de impostos, exceto nos casos dos artigos 153, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editado. Esses artigos falam de tributos e então nós temos que aqui a aplicação do princípio da anterioridade, com exceção do que está previsto no artigo 153, 1, 2, 4, 5, 154, 2 da Constituição. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12, perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o prazo de eficácia da medida provisória. Ela produz os efeitos, né? Então, por quanto tempo? A partir do momento da publicação, ela começa a produzir efeitos. Por quanto tempo? 60 dias é o prazo dela. Prorrogável por mais 60 dias, por igual período, essa prorrogação é automática, se não for analisada dentro desse prazo. Prorrogável por mais 60 dias. Então, nós temos a eficácia da medida provisória pelo prazo de 120 dias. Se ela não for votada nesse prazo, ela perde a eficácia, né? Bom, mas aí como é que ficam as situações que foram regradas por ela nesses 120 dias? Que não é pouco tempo, são 4 meses de eficácia de uma medida provisória. Isso deve ser disciplinado pelo Congresso Nacional. Se não for disciplinado, então, mesmo que a medida provisória perca a eficácia, ela continuará valendo para reger aqueles casos específicos que se deram durante a sua vigência. É um contrassenso, mas é assim que funciona, é assim que está previsto na Constituição, né? Poderia ter sido melhor especificado isso, né? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias contados de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas 2 casas do Congresso Nacional. Tá? Então, nós temos aqui a prorrogação automática do prazo de 60 dias para 120 dias. Aí o artigo 11 diz o seguinte, ó. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. É isso que eu falei para vocês. Então, como ela tem força de lei, é preciso que sobre aquele período que ela vigorou, haja um decreto legislativo disciplinando esse período, né? Se não houver esse decreto, que diz o parágrafo 11, ela continua, os casos que aconteceram na vigência da medida provisória e que ela incidiu sobre esses casos, continuarão sendo regidos por ela, mesmo que ela tenha perdido a eficácia pelo decurso do prazo de 120 dias. Mas ela pode perder a eficácia também por ela ser rejeitada, né? Se ela for votada e rejeitada, ela perde a eficácia. Ou, se passar dos 120 dias ela não for votada, ela perde eficácia. Bom, muito bem. Aí, vamos aqui voltar, então, ao parágrafo... O parágrafo 4º, que nós falamos do parágrafo 3º. O parágrafo 4º traz uma especificação com relação a essa contagem do prazo de 120 dias. Ó. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então são 120 dias, mas 120 dias de sessão legislativa, né? Esses períodos de recesso não contam. Parágrafo 5º. A deliberação de cada casa do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Quais são os pressupostos constitucionais? Os requisitos de relevância e urgência.
né? Então, o que acontece? A medida provisória ela entra no Congresso Nacional e aí, ao passar por cada uma das casas, ela vai ter essa análise dos requisitos de relevância e urgência. Então, antes, a deliberação de cada uma das casas sobre o mérito das medidas provisórias dependerá do juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. O que acontece? Ela entra no Congresso Nacional, ela vai primeiro para a Câmara dos Deputados. Então, lá na Câmara, é feito no plenário uma análise desses requisitos de relevância e urgência, ato contínuo, passa-se para a votação da medida provisória. Aí ela vai para o Senado, acontece a mesma coisa. Tá bom? Bom, ela pode sofrer emenda? Pode sofrer emenda. E aí acontece, muda um pouco a tramitação dela. Veja bem, como ela é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, ela é de iniciativa do Poder Executivo, é preciso que a emenda tenha pertinência temática, ou seja, esteja relacionado com o tema principal tratado na medida provisória. Não pode ser aquilo que chamam de emenda jabuti, né? Porque aí uma expressão interessante que se usa porque nessa situação há então um contrabando legislativo, um contrabando de competência legislativa, né? Porque se é da competência do presidente da República, a emenda deve ter pertinência temática, porque senão há uma usurpação da competência aí, que é do presidente da República. Muito bem? E quando acontece a emenda, o projeto precisa voltar para ser analisado. Então, o presidente entrou com a medida provisória. Ela foi para a Câmara. Muito bem? Analisados os requisitos de relevância e urgência, constatou-se os requisitos presentes, os requisitos constitucionais de relevância e urgência. A Câmara emendou, mandou para o Senado. O Senado aprovou a emenda e emendou. Volta para a Câmara. Nesse caso, se for apresentada a emenda, deve ir para o presidente da República para lhe sancionar ou vetar. Se não houver emenda, nem pela Câmara, nem pelo Senado, então, nesse caso, não precisa passar pela sanção ou veto do presidente da República. Muito bem? E aí, nesse caso, ela é promulgada pelo presidente e publicada pelo próprio presidente da República. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequente em cada casa do Congresso Nacional, ficando sobrestada até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. O que acontece aqui? Nós vimos que o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Mas após 45 dias, ela entra em regime de urgência e tranca a pauta da casa onde ela estiver tramitando. Tanto é que quando há sessão extraordinária, como a gente viu, a medida provisória precisa ser votada. Bom, esse trancar a pauta, até um certo determinado momento, se entendia que nenhum outro projeto de nenhuma outra espécie normativa poderia ser votada enquanto não fosse votada a medida provisória, naquela respectiva casa onde ela completou os 45 dias. Só que, em determinado momento, o presidente da Câmara, Michel Temer, um constitucionalista, entendeu que, na verdade, trancaria a pauta de projetos de lei ordinária. Por quê? Porque a competência material é equivalente, né? Não trancaria a pauta em relação à emenda constitucional, não trancaria a pauta em relação à lei complementar, não trancaria a pauta em relação a decreto legislativo, né? E esse entendimento do Michel Temer foi acatado pelo STF. Então, hoje em dia, o entendimento é o seguinte: olha, quando entra em regime de urgência e tranca a pauta de espécies normativas
que têm o mesmo campo material de atuação da lei delegada. Muito bem? Parágrafo 7º nós já falamos. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Nós já vimos isso porque é iniciativa do presidente. Lembram que o projeto de lei, todo projeto de lei de iniciativa do presidente começa pela Câmara? Porque a Câmara é a casa do povo. E o presidente é eleito diretamente pelo povo. Então, por isso que começa na Câmara. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, antes que haja a análise dos requisitos constitucionais pelo plenário da Câmara, há uma comissão do Congresso Nacional que analisará e emitirá um parecer, mas é um parecer opinativo e não um parecer terminativo. Feito isso, essa medida provisória será remetida ao plenário da Câmara e no plenário da Câmara vai analisar requisitos, relevância e urgência e depois as questões materiais e vai votar. Vai para o Senado, analisa requisitos de relevância e urgência, ato contínuo vota também. Tá? Ato contínuo vota também. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso do prazo. Então a medida provisória aqui é vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Tá? Aqui nós vimos, por exemplo, que o projeto de lei complementar e lei ordinária ele pode ser reapresentado se houver o recurso da maioria absoluta, se houver um requerimento assinado pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas. Né? Nós vimos isso no estudo do processo legislativo ordinário. Aqui não há essa previsão. Tá? Aqui não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Nem com conteúdo semelhante, uma nova medida provisória com conteúdo semelhante. Isso aconteceu recentemente. O Congresso resolveu aconselhar o presidente da República, e aí o que o presidente da República fez? Quando ele apresenta uma medida provisória, ele não pode retirar essa medida provisória, porque ela começa a produzir efeitos a partir da sua publicação. O que ele pode fazer? Editar uma nova medida provisória revogando a anterior. Né? Então foi isso que ele fez, porque ele estava descumprindo esse parágrafo 10 aqui. Bom, aí o parágrafo 12 diz o seguinte: aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Porque o que acontece? Quando apresento a medida provisória, ela já começa a surtir todos os seus efeitos. Muito bem. Aí quando é apresentada uma emenda, esta emenda também passa a surtir os seus efeitos. Então é isso que está dizendo o parágrafo 12 aqui. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado e vetado o projeto. Aliás, nessa situação, é preciso também que o Congresso mande junto o decreto legislativo. Por quê? O presidente apresentou uma medida provisória com conteúdo X. E o Congresso emendou e colocou o conteúdo, alterou o conteúdo X para Y e aprovou. Né? Houve um período em que essa medida provisória vigorou com conteúdo X e não com conteúdo Y. Então, quando o Congresso altera de X para Y, ele precisa mandar aquele decreto legislativo que está previsto no parágrafo 11 junto. Ele precisa aprovar junto para o decreto legislativo para regrar o período em que ficou valendo o conteúdo X. Entenderam? Espero que sim. Bom, muito bem. Então, houve alteração, vai para sanção ou veto. O presidente da República pode vetar e aí volta para o Congresso Nacional deliberar sobre o veto
se não for sancionado pelo presidente da República. Muito bem, aqui então nós tratamos só nesse bloco só da medida provisória. Voltamos no próximo bloco aí para tratar das demais espécies normativas. Até já.